Tamo aí, né? Temos que seguir. Galera, olha só. O, a gente vai fazer. Eu estou registrando essa aula como prática para a gente, já que a gente vai ver esses vídeos, fazer essas discussões que a gente está vendo, né? E o Ronaldo está tentando arrumar algum lugar, cara, para a gente poder fazer uma prática com a gente mesmo. Mas, assim, tá muito complicado, cara, porque com esse aumento aí da quantidade de casos de internação aqui em São José também, então tá muito difícil. E tá todo mundo em alerta, né, cara? E ainda mais com a infelicidade ontem aí do professor Miano, né, cara, do Marcos Miano, fica ainda mais complicado e mais delicada essa situação para a gente. A gente sabe que isso envolve muita coisa, né? Toda uma logística, uma crença, o próprio medo, o receio de todo mundo, né, cara? E a gente precisa respeitar esse momento, essa situação, e, é claro, tentar fazer o melhor que a gente pode, como diz Mário Sérgio Cortella, né, cara? Enquanto a gente não pode fazer melhor ainda. E tem muitas coisas que a gente está tentando realmente fazer, está tentando desenvolver para que isso possa surtir, né, o melhor efeito para todos, né? Para vocês, enquanto alunos, treinando, praticando, entendendo, aprendendo e sem ter o prejuízo aí nesse processo da aprendizagem de vocês, né? A gente sabe que o aproveitamento ele acaba sendo um pouco menor, né? Quando a gente não tem a vivência prática, mas tendo em vista a atual situação, é melhor ter um pequeno prejuízo aí nessa vivência prática do que ir para a vivência prática e depois ter um prejuízo maior ainda no caso de uma contaminação e tudo mais, porque a gente sabe que a gente está sujeito, não pela aula em si, porque lá dentro da faculdade a gente está seguindo né, a gente tem que seguir todos os protocolos de segurança e tal, mas e o seu deslocamento e tudo mais que acontece. E com vocês ainda tem um outro detalhe que é muito importante, que a gente precisa levar em consideração, que é essa orientação, né, do governo do estado da diminuição aí da circulação das pessoas no período, né, depois das 20 horas. Então, a gente estaria entrando às 19, ia ficar até às 21h50, então a gente ia estar infringindo também essa ideia aí, né? Não é um toque de recolher, mas uma diminuição na circulação. Então, a gente vai fazer o nosso trabalho hoje. Só que antes eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. O que vocês acham quando a gente fala de adaptar os trabalhos de treinamento resistido? Como que vocês veem isso? A adaptação do exercício em si. Vocês acham que isso é válido, que não é? Melhor não fazer, melhor fazer? É necessário, não é necessário? É só uma invenção que pode ser até certo ponto prejudicial? Qual a opinião de vocês sobre essas adaptações do exercício resistido? Pode falar, tá? Não é assim para ficar sem conversar, não. Ninguém se manifesta? Então, lá vou eu. Bom, quando a gente fala de adaptação de treinamento resistido, a gente precisa pensar em algumas coisas que são relevantes em relação ao que a gente
precisa fazer. Vocês estão vendo o slide aí, né? Sim ou não? Tá Sim, aparecendo? Tá. sim, Uma, sim. um grupo que tenha crescido bastante, né, nas academias aí, principalmente com treinamento resistido, são as pessoas com deficiência, né? Em especial cadeirantes. Por exemplo, aqui em São José tem o Arthur, né, da Academia Corpo em Evidência. Eu acho que ele foi um dos pioneiros a trabalhar com o pessoal com deficiência, né, no o treinamento resistido. E o Arthur, ele tem uma academia que praticamente só atende pessoal com deficiência, né? E ele tem a especialização e tudo mais, e um cuidado muito grande com isso. O que que a gente precisa entender quando a gente fala de atender, de trabalhar com pessoas com necessidades especiais, né? Os portadores as pessoas que têm deficiência física. A primeira coisa, quando a gente vai fazer uma adaptação, vai pensar num trabalho desse, atender a necessidade da pessoa. Por quê? A gente precisa entender, né, que quando a gente fala de atender a necessidade da pessoa, vocês poderiam virar para mim e falar assim: ah, professor, mas isso eu tenho que fazer com as pessoas que também não têm deficiência. Exatamente. Só que as pessoas que não têm deficiência, é teoricamente mais fácil dela conseguir se adaptar ao exercício do que a pessoa que tem a deficiência. Então, quando eu falo de atender a necessidade, é olhar, ter a empatia de olhar, de se colocar no lugar da pessoa, mas ver a situação, perceber o exercício a partir do olhar daquela pessoa. Porque se colocar no lugar da pessoa, mas não olhar as coisas como ela olha, não adianta. Então, por exemplo, um cadeirante, ele pode fazer praticamente tudo. Vamos lá. Ele não é ele é paraplégico, não é tetra. É, ele tem os movimentos normais do braço, tem controle do tronco e tal. Então, todos os exercícios de membro superior, ele vai conseguir fazer normalmente, né? Tranquilamente. O que que eu preciso pensar, o que eu preciso adaptar para ele em relação ao trabalho, à série, por exemplo. Eu tenho que pensar na forma como ele vai se movimentar da cadeira para um banco de supino, por exemplo, se ele precisar, como ele vai se movimentar na academia a partir da cadeira. Será que a cadeira dele passa nos espaços? Será que eu preciso levar ele para uma sala, como está aqui, e adaptar os exercícios, fazer com ele de outra forma, né? Então, assim, a gente tem N situações, né, que podem acontecer com essa pessoa que tem deficiência e que eu, profissional, eu tenho que estar atento e percebendo aí o que realmente, né, vai ser importante para essa pessoa que eu estou atendendo, que eu estou auxiliando de alguma forma, né? Pera aí, galera. Ah, tá. Então, o que a gente precisa entender é uma aluna falando que ela não está assistindo online, mas ela está acompanhando as gravações. Tá bom também. O que a gente precisa entender é que, assim, todas as vezes que eu vou adaptar, eu tenho que pensar em todas as formas possíveis de adaptação, sem perder a qualidade, o objetivo e a eficiência do meu trabalho. Então, às vezes, a gente quer fazer a adaptação, mas não pensa nessas possibilidades.
nesse atendimento, não pensa nessa nesse detalhe, né? E realmente é um detalhe importante de, de manter essa qualidade, manter os objetivos, né? Deixar ainda é, direcionado. Então, por exemplo, se eu tenho um deficiente físico, né? Alguém que tem deficiência física, é um cadeirante e tal, como que eu vou adaptar? Como que eu vou pensar não só o exercício, mas a locomoção dele, o atendimento a essa necessidade, né? E a atenção que eu vou dar a ele. Se é um deficiente visual, o que que eu tenho que fazer? As adaptações são diferentes das adaptações que são feitas para o deficiente físico. Então eu tenho que começar a perceber também as possibilidades que eu tenho, né, em relação a, a esse atendimento, sem prejudicar, né, o desenvolvimento da pessoa como um todo e da aula, né, e também do espaço para outras pessoas. Porque imagina o seguinte, de repente você tem uma academia que você tem a estrutura, tem a possibilidade de atender as pessoas com deficiência de forma simultânea a, ao atendimento das pessoas que não têm deficiência. E como daí fica essa adaptação? Como fica a dinâmica do funcionamento da academia, né? Com essa diversidade de atendimentos, com essa diversidade de possibilidades de atendimento a partir do momento dessas adaptações. Então, eu tenho que pensar em todas essas possibilidades para que eu consiga é, traçar a estratégia, né, de, por exemplo, de movimentação, de locomoção dentro da academia, da sala de musculação, se for o caso, mas também, né, pensar na, na eficiência da, dos exercícios, né? O quanto de espaço eles vão ocupar. E se eu tenho várias pessoas com deficiências diferentes, né? Com necessidades diferentes, eu também tenho que pensar nessas possibilidades, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa com deficiência visual, eu preciso fazer as marcações no chão, né? Essas marcações táteis no chão, colocar o piso tátil para a pessoa poder se locomover. E onde vão ficar esses pisos? Em todo o espaço da academia por onde essa pessoa vai passar e principalmente respeitando a ideia, né, da passagem entre os equipamentos. Lembrando que, além desse piso, pode ser que a pessoa precise usar a bengala, né? E daí, como é que fica? Né? Como que se anda com a bengala? Ele anda normalmente balançando a bengala, procurando os obstáculos. E as pessoas que estão treinando, né? Que não são deficientes, como elas vão se sentir? Será que elas vão se sentir incomodadas? Será que eu vou ter a condição de conversar e de explicar a situação para todos os alunos que ali estão? Né? Será que o entendimento deles vai ser exatamente como eu espero? Então, existem muitas possibilidades e probabilidades, né, que nós precisamos levar em consideração, tudo bem? Aí eu tenho ainda a ideia, né, do, da adaptação para a terceira idade, que é outra linha de pensamento, porque qual é a diferença do treinamento e qual tipo de adaptação eu preciso fazer para as pessoas da terceira idade? O que que eu tenho que fazer? Se elas têm ou não algum tipo de demência, se elas têm alguma perda
de mobilidade, se ela tem perda de força, ou se ela não tem nada disso. Então, vai depender da anamnese que eu vou fazer e como eu vou observar, por exemplo, essas pessoas, esses meus alunos. Eu trabalho num asilo, já falei para vocês, né, numa ILPI, um residencial de idosas, e são duas casas diferentes que eu atendo. Em uma das casas, eu tenho praticamente todas cadeirantes. Elas andam muito pouco. Uma das que anda, né, ela precisa ficar contida, ou seja, ela precisa ficar presa, amarrada na cadeira. Por quê? Porque ela está com uma deficiência de mobilidade muito grande, uma deficiência de força. Ela perdeu muita massa muscular, ela perdeu muita força, né, e isso comprometeu muito o equilíbrio. E ela tenta sair, ela não aceita, ela não entende, né, que ela está debilitada e que ela precisa permanecer sentada, né? Tem Alzheimer e então ela não consegue entender isso. O que que a gente tem que fazer? Mantém ela contida, né? É claro que não é aquele negócio de machucar, de torturar, de nada, mas é uma proteção que a gente faz e direciona o trabalho para atender essa necessidade. Qual é a necessidade dessa senhora em específico? Aumentar a força, né, ou recuperar a força, o tônus muscular e a mobilidade de membros inferiores, para que ela possa conseguir, num futuro não tão distante, ficar em pé, de repente caminhar, precisar menos do auxílio, precisar menos da cadeira de roda, né? Ah, professor, mas e se tiver alguém que é alguém da terceira idade completamente saudável, que eu não vá precisar fazer nenhum tipo de adaptação? Não faz. Aí é que tá. Todas as vezes que a gente fala em adaptação, todas as vezes que a gente fala em atender as necessidades, esse atendimento e essa adaptação, ela precisa e deve ser completamente individual, né? Individualizada. Por que que precisa e deve ser completamente individual ou individualizada? Exatamente para que se consiga atender a necessidade. Eu posso passar o mesmo exercício para duas pessoas, tá? O mesmo exercício. Só que a forma como um vai executar e a forma como o outro vai executar já vão diferenciar o resultado. O tempo de execução, o tempo de descanso, a sobrecarga, né? Tem várias coisas, vários itens, né? Que eu preciso observar e olhar para atender essa necessidade. Tudo bem? Aí, pensando nisso, o que que a gente vai chegar, né? Ó, já falamos da mulher, já falamos do deficiente físico, já falamos do deficiente visual, já começamos a falar sobre o, as pessoas da terceira idade, e agora a gente vai falar das pessoas que são muito grandes, né, muito obesas, ou muito altas, têm uma constituição corporal muito grande e os aparelhos não são adaptáveis a essa pessoa, não atendem à necessidade dessa pessoa devido a esse tamanho. Se isso acontece, o que que a gente faz? Como que a gente vai conseguir adaptar? Gostaria muito que vocês falassem um pouco comigo, que parece que não tem ninguém na sala, isso me dá um pavor. E aí? Como que a gente faz essa adaptação? Se eu tenho uma pessoa muito grande, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tudo que eu estou planejando, tudo que eu estou pensando, né, com as pessoas, com essa pessoa que é muito grande, será que o meu objetivo ao passar determinado exercício vai atingir o que essa pessoa espera?
contempla a necessidade dessa pessoa, né? Eu tenho que pensar, primeiramente, se eu estou conseguindo atender essa necessidade a partir do, entre aspas, problema que eu estou resolvendo, né? Porque toda e qualquer situação é uma resolução de problema, tá? Então eu tenho que pensar nessa possibilidade. Tudo bem? Ou não? Depois que eu falo disso, eu tenho que entender o seguinte: eu posso usar o treinamento resistido para diferentes objetivos? Isso agora é uma pergunta. Sim. E o que muda, né, dentro da percepção profissional, né, desses diferentes objetivos? O que é isso? Professor, não entendi. Não entendi a pergunta. De profissionais? Eu perguntei assim, ó, eu posso, né, usar o exercício resistido em diferentes objetivos? O André falou que sim. Sim, Aí o certo. que eu tenho que mudar na caracterização desse treinamento resistido, né? Eu como profissional, o que eu mudo nele para que eu atinja esses objetivos diferentes? Ah, não sei, mas acho que intensidade, volume, frequência de treino, porque, tipo, por um obeso é diferente para uma pessoa que já é mais, já está num condicionamento melhor, né, né, de uma pessoa sedentária obesa. Até para uma pessoa obesa que está em treino já, né, já tem diferenças, né? Acho que volume, intensidade, quantidade de dias expondo essa pessoa num treinamento resistido, não sei. O objetivo também conta muito, né? Porque se a pessoa quer ganhar um condicionamento físico, por que você vai fazer um treino para ela hipertrofiar? Né? Então, acho que o objetivo conta muito, pra você ter você traçar a meta de um objetivo. Tá. Beleza. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com atleta, qual é a diferença do trabalho? Do atleta para uma pessoa não atleta? Basicamente, o que eu mudo? Quando eu falo de uma pessoa normal, né, um não atleta, e eu falo de um atleta, o que muda no treino? Ou não muda nada? O treino torna mais específico do atleta, né? Seja para ele ganhar velocidade, agilidade. Uma pessoa comum geralmente é a estética. O atleta ele busca o alto rendimento. Ok. Então vamos lá. Já que você falou de velocidade, eu gosto muito de trabalhar, de falar de velocidade. Como que eu treino velocidade? Velocidade é treinável? Sim, Sim. E sim. como que treina? Ué, você tem aquele treino que geralmente jogador de futebol usa, que ele fica preso a elástico e ele dá tiros contra a resistência do elástico. Hum. E fortalecimento também muscular, né? Que você ganhar velocidade, você precisa ter força e resistência. Né? De uma explosão, por exemplo, numa mudança de direção. Hum. Então, se você não trabalha a musculatura, então você não tem aquela explosão, senão você não vai ganhar velocidade. Mas uma coisa não tá diretamente ligada à outra? Sim, A força e a velocidade? sim.
Só que a resistência é antagônica a isso. E daí? Bom, pelo. Deixa eu ver como que eu vou explicar. Por exemplo, um treinamento de força para um atleta que ele deseja chegar na velocidade. Não vai ser o mesmo de uma pessoa que vai treinar força que quer hipertrofiar. Essa pessoa que quer hipertrofiar, ela acaba ficando mais pesada, então ela perde mais velocidade. Então, para quem quer ganhar velocidade, um atleta, por exemplo, ele é mais específico. Tá. E você precisa ser mais específico. Como que você faria isso? Não entendi a pergunta. Como eu faria o treino? Sim. Para velocidade. Para velocidade, eu faria. Usaria o elástico, daria força muscular também, só que eu acho que não tão focada para. Como é que eu posso dizer? Não usaria tanta. Não sei dizer, professor. Mas como que você treinaria? O que acontece é assim, ó. Eu devo usar o treinamento resistido para diferentes objetivos. Só que para eu determinar esses objetivos, ou eu determinar como eu vou fazer esse treinamento resistido para atingir esse objetivo, a primeira coisa que eu preciso é conhecer os meios e os mecanismos que o meu corpo vai utilizar na adaptação para o objetivo que eu desejo. Então, por exemplo, eu quero trabalhar a velocidade. A gente sabe que a velocidade ela está diretamente ligada às fibras de contração rápida, certo? Quem tem nas fibras musculares uma maior concentração, né, de fibras de contração rápida, vai ter mais velocidade. E eu tenho como treinar essas fibras de contração rápida? Eu consigo hipertrofiar, eu consigo transformar as que não são de contração rápida em fibras de contração rápida? Será que eu consigo fazer isso? Ou isso já é determinado geneticamente, tem uma quantidade e ponto? Eu acho que é geneticamente, professor, determinado para cada indivíduo. Sim, mas aí não pode treinar então. Não, treinar pode, mas eu acho que não vai chegar no mesmo objetivo. Por exemplo, corredor, a maioria costuma ser a tipagem, até cor de pele, né? Diferencia. Corredores, a maioria de corredores são negros, que tende a ter fibra de contração rápida, e aí eles tendem a esportes de corrida, né? Esportes não só de corrida, mas aonde tem, como que eu posso dizer? A questão aeróbica melhor, né? A questão aeróbica não sei a palavra certa, não encontrei a palavra certa para falar, porque assim, a natação também treino aeróbico, acaba treinando, e lá não tem, não sei se é por uma questão social, mas não tem, por exemplo, pessoas negras na natação, a maioria esmagadora são pessoas brancas, eu não sei se isso tem a ver Por com quê? tipagem de corpo ou uma seleção social, né? Não sei, um Sim. esporte por questão social, não sei. Será que é só pela questão social? Ou será que tem alguma coisa a ver com o biotipo da pessoa? Com o biotipo. Pessoas negras, ela tem a densidade óssea maior, né? Isso? Isso, e o que mais? Tem um outro detalhe importantíssimo também.
vocês acham? Olha lá, o biotipo do negro, normalmente ele tem o tronco menor e as pernas mais longas. Além da possibilidade da concentração maior de fibras musculares de contração rápida, ele tem essa formação corporal também diferente. Se o tronco é menor, é claro que eu tenho um espaço de cavidade anatômica menor para inflar, para ajudar na flutuação. Eu tenho uma densidade óssea, né? Eu tenho uma densidade óssea maior, eu tenho mais peso. Então, por que que os negros normalmente não se dão muito bem na natação? Porque eles têm maior dificuldade de flutuação. E isso é ruim para ele ter uma performance. Em contrapartida, olha o atletismo, basicamente dominado por negros, principalmente as provas de velocidade, e as provas de explosão, as provas de salto. Você não vê um cara branco lá. Por quê? Porque o branco, né, o homem branco, ele vai ter o tronco mais alongado, então ele tem essa maior facilidade das cavidades, né, corpóreas para ter ar e ele flutuar melhor. Ele tem uma densidade óssea um pouco menor, então ele tem essa flutuabilidade mais facilitada, vamos dizer assim, né? E nem todos têm essa concentração de fibras musculares de contração rápida como tem os negros. Então, dificilmente você vê um branco campeão olímpico, né, ou mundial de corrida de velocidade. Você vê ele lá, alguns, no, no lançamento do dardo, porque daí, tudo bem, tem a força, tem a velocidade, tem o implemento, mas na velocidade pura, né, na corrida de 100 metros, você dificilmente vê, são poucos, né? Ah, professor, mas apareceu um cara em 1800. Tudo bem, apareceu, é um cara. Como tem alguns negros que nadam muito bem, né? Tudo vai. Quando a gente fala do esporte, a gente fala do alto rendimento, a gente tem sempre aqueles caras que são fora da curva, né? Que são acima da média. Então a gente precisa começar a entender como eu vou fazer isso. Agora, como que eu treino a explosão? Como que eu treino a potência no treinamento resistido? A potência está diretamente ligada com o quê? Com a velocidade, não está? Sim ou não? Como que eu posso treinar a potência? Como que eu treino força rápida? Como que eu faço um treinamento de força especial? Igual aquele que a gente mostrou na outra aula lá do Mário Pozzi, do lançador lá de dardo. Gestos esportivos específicos? Além dos gestos esportivos específicos, o que mais que a gente pode ter? A intensidade, o ângulo do movimento, a carga, as repetições, tudo isso vai estar envolvido. Agora, quando eu trabalho próximo de um RM, eu estou trabalhando o quê? Só a força máxima ou eu estou trabalhando também a potência? Creio eu que potência também. Por quê? Porque, como você falou, a força máxima está ligada com a potência. Então, se você faz um RM, você está fazendo o máximo de carga que você aguenta e isso vai acabar melhorando a sua potência no tipo de movimento que está sendo realizado. O que eu faço em relação à contração, ao recrutamento das unidades motoras para trabalhar com aquela carga aumentada? Entende? Assim, qual de vocês já fez o teste de Você um vai RM? adaptar melhor? Vai adaptar melhor aquelas fibras para aquele tipo de movimento? Sim. Você vai, não é adaptar, você vai recrutar
as fibras que são responsáveis para aquele movimento. Certo. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar uma carga muito elevada, qual tipo de fibra tem que contrair? As de contração rápida, cara. Porque se você não tiver fibra de contração rápida para segurar o negócio ali, o peso vai espremer você. Até porque não tem o sistema, na maioria das vezes vai ser sistema anaeróbico que vai estar usando, né? Não vai ser sistema aeróbico. Exatamente. Então vai ter que ser essas fibras que vão ser usadas. Exato. Só que daí tem um problema, né? Que é assim, mas a pessoa não tem a concentração das fibras, mas ela tem as fibras. Então, se ela consegue fazer o movimento, de repente trava o peso e não vai espremer ela consegue depois. Daí vai adaptar, as fibras de contração lenta vão entrar em ação também, é lógico, e ela vai conseguir fazer o movimento. O que a gente precisa entender? É assim, quem já fez o teste de um RM? Executou o teste? Algum de vocês já fez? Professor, eu só vi executar não. Você não executou. Não, Como não. que ele foi feito? O que você viu, como que ele era feito? Na verdade, eu não fiz o RM. O que eu acompanhei foi foi acho que 10 repetições, e aí dali achou um RM. Então ele foi Fez a 10 predição. repetições. Predição. Eu não peguei um RM exato, assim, de uma vez. Tá. Eu vi um estudo uma vez, um teste, na verdade, uma vez, que se transformou depois num artigo científico do professor Paulo Roberto de Oliveira, que ele fez o teste de um RM com os jogadores de... Cara, era da Ponte Preta. Eu não lembro a idade, do time de futebol da Ponte Preta. E eu acho que era juniores lá, aqueles que disputam a copinha. Ele fez um trabalho com aqueles meninos, que era assim, metade do time fez o teste de um RM de olhos abertos. A outra metade fez vendado. Eles não viam o peso que eles iam fazer. E o que aconteceu no resultado final do trabalho? Os que estavam vendados, eles tiveram quase 25% a mais de performance, né, de quilagem que eles levantaram, né, de forma superior aos que viam o peso primeiro. Por que será? O que vocês acham? Será que é por conta de o visualizar ali a quantidade de carga e achar que não vai conseguir realizar? Exato. Porque quando você olha, você tem ideia do quanto você consegue levantar de peso. Por exemplo, se eu deitar numa mesa de supino, se eu puser 30 quilos de cada lado, eu vou olhar para você e vou falar assim, doidão, você vai matar o enforcado, eu não consigo fazer isso. Eu sei que eu não consigo. Eu não vou nem tentar. Por quê? Porque ao olhar, o meu inconsciente já começa, né? O meu cérebro já começa. Eu tenho que pôr tanto de força, eu vou recrutar tanto de unidade motora, eu tenho que trabalhar tal músculo, eu tenho que contrair isso, eu vou gastar tanto de energia, eu tenho tanto de pressão, eu tenho que aumentar minha frequência cardíaca, eu tenho que aumentar a adrenalina. Seu cérebro já faz todo o esquema do trabalho. Aí, a hora que você deita lá, tá tudo pronto para você fazer ou não. Se você ficar em dúvida, você não faz. Se você apresentar algum medo, você não faz, né? Só que os que iam vendados, é claro que tinham o suporte, tinham pessoas ali para segurar o peso caso a pessoa não aguentasse e tudo mais. Por quê? Não é porque o cara não tá vendo, ele virou, né, o Superman lá e vai fazer tudo. Não. Só que ele não tinha o medo, ele não tinha o bloqueio, né, antes do início do movimento. O cara deitava lá e era todo o estudo foi feito só com o supino plano, tá? Não tinha outro exercício a não ser o supino plano. O cara deitava lá, ele tentava tirar,
ou tirava com auxílio e tentava fazer o movimento, né? E eles conseguiram, os que conseguiram fazer, né, o movimento correto, eles tinham um ganho dos testes anteriores que eles tinham feito de cerca de 25% na carga, tá? E isso é muito interessante porque eu fazia com os meus atletas do handball o teste de um RM, mas sempre assim, com no máximo três tentativas para cada exercício, com 1 minuto e meio, pelo menos, de intervalo, né, entre uma repetição e outra. Só que eu fazia com um detalhe importante. Supino, o cara tem que tirar do apoio, fazer uma repetição e colocar no apoio. Eu tinha gente ali do lado para segurar, para auxiliar? Tinha, sem problema nenhum, né? Mas eu não fazia o cara, tipo, eu vou tirar o peso do apoio para ele, né? Vou tirar do apoio que tem lá na mesa e tal, do suporte, e ele vai fazer só o movimento e eu ponho no suporte. Não. Por quê? Porque quando ele for treinar, ele vai trabalhar com um percentual determinado a partir desse 1RM, mas ele tem que ter a autonomia de fazer todo o trabalho, porque eu não vou poder ficar despendendo dois atletas todos em todo o treino para esse cara executar todo o movimento. Então, tinha algumas coisas que a gente adaptava, né, que era muito importante. Outra coisa que eu sempre fiz, eu sempre considerei o peso da barra ou a estrutura do equipamento como parte integrante desse 1RM. Porque normalmente as pessoas contam as anilhas. Só que a barra que está ali tem 10, 12 quilos. Ela tem que entrar nesse percentual. Ela tem que entrar nessa soma. Porque ela faz a diferença. É uma carga externa que está ali. E tem gente que não utiliza. Então a gente começa a pensar nessas possibilidades, né, de onde eu vou usar o treinamento resistido, né, os objetivos desse treinamento, pensando no quê? Pensando no que eu desejo. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu fiz faculdade no século passado, né, muita gente falava assim, musculação não é exercício para emagrecimento. Musculação não emagrece. Por que não? Quem falou que não? Né? Depende da forma como você vai treinar, tá? O que eu preciso entender é, claro, que eu tenho adaptações de hipertrofia a partir do treino da musculação, que pode ser que eu não consiga perceber na balança, em peso absoluto, o quanto eu emagreci. Por quê? Porque o músculo que eu ganhei, a massa muscular, né, a massa magra, que eu aumentei a quantidade, também pesa. Só que, quanto pesa 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão? Quem pesa mais? Os pesos são iguais. Mesma coisa, é 1 quilo. É 1 quilo. Mas qual é o volume dos dois? O algodão é maior. É igual a gordura em comparação ao músculo. Se você pegar uma célula de gordura, ela é pelo menos 2 vezes maior que uma célula muscular. Então, o que acontece? Você vai treinar a musculação, você está usando, se você conseguir usar a gordura, você diminuir o seu percentual de gordura e aumentar a sua massa magra, o que vai acontecer? Você vai ter alterações nas medidas, nas circunferências corporais, mas de repente você não tem alteração no peso total. Se você não faz uma avaliação adequada, correta e direcionada, a pessoa vai achar que ela não está emagrecendo. Entende? Por quê? Porque a gente muitas vezes fica vidrado naquele número que aparece na balança e não para olhar no espelho e ver o que mudou no meu corpo. Tá diferente o meu corpo. Pô, eu tinha uma calça que eu não conseguia colocar, ela ficava apertada, não fechava, agora tá fechando.
Será que eu não emagreci? Emagreci. Mas o meu peso continua o mesmo, é claro. Você está mudando, né? A, a configuração, vamos dizer assim, do seu corpo. Você está diminuindo o percentual de gordura, aumentando o percentual de massa magra. Isso é excelente. Você está aumentando a sua força, você está melhorando a sua mobilidade, você está melhorando a sua qualidade de movimento, porque está com mais força. Então, tem muitas coisas que a gente precisa entender e olhar, porque senão, não vai. Tudo bem? Bom, podemos começar então. Andrezão, posso começar com o seu trabalho? Pode sim. Pode? Deixa eu achar aqui, André. Isso aqui é um link só, né? O que você mandou do LeBron James aqui? Isso, acho que na hora que perdeu a formatação, acho na hora que eu enviei. Não, tudo bem. Eu vou colocar ele aqui no... Abrir uma... aqui. Vamos achar aqui. É só carregar. A gente já ver aqui. Olha lá. Vamos compartilhar com o som. Primeiro eu vou passar o vídeo inteiro, tá? E aí depois você vai explicar pra gente o que está acontecendo ali, ok? Tá. LeBron James. Tela inteira. Muita calma nessa hora, que o computador aqui ele é igual o dono. Não tem memória, dá uma vaga lembrança. É para comentar depois do vídeo, é isso? Depois, Então, o primeiro salto, que é aquele mais câmera lenta, que ele tá saltando sozinho, eu gostei desse vídeo porque mostra certinho o movimento dele até chegar o salto, o arremesso, né? E o que muita gente não sabe é que ele tem uma disputa com o Michael Jordan. Vai. E o LeBron, ele treina assim exaustivamente porque ele quer esse recorde, né? Só que ele não chegou lá ainda. Apesar de muitos falarem que sim, ele não chegou lá ainda. E a forma que ele treina, ele é um monstro que é assim, mas ele treina de uma forma totalmente isolada do que os demais treinam. Ele é um cara, igual o senhor falou, ele é imparável, muito forte. E ele, por ele ser alto e forte, o treino dele é muito específico. Ele tem um treino de agilidade e impulsão que a bola faz parte disso. A bola dá coordenação para ele chegar ao salto com ela. Então ela é como se fosse desse equilíbrio para ele na hora do salto. Então quando ele joga, como se a bola fosse o escape, né? E que é a hora que aquela enterrada monstruosa que ele dá e ninguém fica na frente. Então o treinamento, a transferência que ele usa nas pernas até chegar a bola é assim monstruosa. E é isso. Tá. Mas você não sabe, você não tem. Com halter, ele faz a passada, né? A gente conhece como afundo. Ele faz a passada, em cada execução de cada perna, ele dá um salto. Como se fosse um trabalho de pliometria. Exatamente. Com a carga. Ele faz isso a cada... Oi? O que o gelo faz? Qual é a ação do gelo nessa? Da crioterapia? Eu acredito que o gelo... não sei. Olha, ele passa por... E eu acho que é uma grande jogada de marketing dele, do Jordan, né? Porque é impossível ele querer ser maior que o Jordan, porque, assim, hoje ele popularizou mais, eu acho, o esporte, né? A mídia, tudo mais. Não que o Jordan não tenha feito isso, mas acho que uma grande jogada dos... São tempos, né? São momentos completamente diferentes dos dois atletas. É igual falar assim, ó,
Se o Pelé jogasse hoje, ele ia ser o rei do futebol? Eu, comparando um jogo, eu não sei, eu no meu pensamento. São vivências completamente assim, aleatórias, né? Eu posso até dizer assim, de um para outro, que a gente não tem essa possibilidade de comparação, né? E o que que acontece? Eu gosto muito do trabalho do LeBron, né? Eu acho que ele joga muito, Sim, até porque ele está no Lakers, né? Eu torço pro Lakers a vida inteira, né? Então, assim, eu já gostava mais do Bulls. quando o Jordan jogava no Bulls, né, cara, eu tinha raiva do Jordan, porque ele tirou aí uns 4, 5 títulos do Lakers, né? Mas o Lakers ganhou algumas e tal. Eu sempre fui muito fã do Magic Johnson e tudo mais. Mas o que acontece é assim, são tempos diferentes, são Sim, formas de treinar e experiências completamente diferentes. Se a gente analisar mecanicamente os movimentos, né, o quanto o Jordan saltou e o quanto o LeBron saltou, ele realmente não consegue ganhar. Mas essa ideia do marketing, de levar, né, de popularizar o esporte e tudo mais, é claro que eles fazem, né? sim, E isso é muito importante, até porque se a gente for pensar na grande ideia da massificação do basquete e a popularização do basquete começou lá com o Jordan. sim. E nem tinha internet tão divulgada, tão potente, vamos dizer assim, em relação a falar de mídias sociais e tudo mais, né? Como o LeBron tem hoje. Então ele tem uma possibilidade muito maior dessa divulgação. Quando a gente fala do treinamento, o LeBron deve ter o quê? Uns 120 quilos, um cara desse. Acho que até mais, viu, por aí. Então, daí para mais, É, né? daí para mais. Ele tem quanto de altura? 2,8, eu acho. 2,4, 2,8, um negócio Eu acho assim. que uma coisa é 2,4, acho, 2 e É, 3. entendeu? Então, assim, é um cara muito grande, que tem uma massa muscular muito grande, né? Muito bem desenvolvida, é muito forte. E a quantidade de saltos e a altura que ele faz os saltos, quando ele cai, o que que acontece? Né? A pressão nas articulações, o impacto nas articulações é muito grande. Quando ele vai para a crioterapia, a ideia da crioterapia é o quê? É fazer o processo anti-inflamatório nessas articulações que estão sendo lesionadas. Ele tem uma melhora na recuperação muscular com a crioterapia, né? Devido à contração, né? A vasoconstrição e a vaso que tem durante a crioterapia e depois a vasodilatação. Então, quando volta entre aspas, varrendo aí o lactato e tudo mais, entra o processo anti-inflamatório, né? Bloqueia o processo inflamatório. Se eu estiver falando bobeira, Daniel, pode me corrigir, tá? Que o cara é fisioterapeuta, né, cara? Eu tô querendo falar da área dele. Daqui a pouco eu tô falando besteira, ele me dá uma porrada. Ele faz isso e tem também a, essa possibilidade de diminuir esse processo inflamatório. Então ele vai conseguir jogar. Tem alguns atletas que têm aversão à crioterapia, né? E não fazem de forma nenhuma e tal, brigam, mas existem muitos estudos que mostram, né, o quanto isso é bom, tá? Tem gente que não gosta, tem um monte de fisioterapeuta que prefere a utilização do laser de baixa intensidade lá, sei lá como que é, né? Só que daí tudo envolve o quê? O custo, né? É, Tem atleta que prefere a crioterapia. Tem treinador que gosta muito da crioterapia, né? E usa bastante, até porque o custo dela também é menor, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa entender que um cara como o LeBron James, que é um atleta de alto rendimento, né? Que está no topo lá da pirâmide, ele faz que tipo de trabalho resistido? Se a gente fosse classificar trabalho de força especial, força específica. Ele faz como se fosse uma pliometria com carga.
Quando a gente fala da pliometria, tem gente que vira para mim e fala assim, não, a pliometria não se faz assim, não sei quem é. Meu, faz, as coisas estão mudando, né? Dá para usar carga, dá para fazer uma adaptação do ângulo do movimento, da carga, do salto, dessa utilização toda do trabalho. O que eu preciso? Entender o movimento específico, saber onde eu quero chegar com ele e, a partir daí, desenvolver o meu trabalho. Tudo bem? Não sei se o senhor conhece o jogador. Eu não sei se eu acho que ele foi contratado pelo Celtics, mas ele não atua ainda na liga profissional. Acho que ele é o maior jogador assim da atualidade contratado. É Taco Falls, uma coisa assim que ele chama. Não conheço. Ele, quando ele foi contratado, devido à altura dele, que ele é muito alto assim, ele era bem lento assim, devido à altura e tudo mais. Ele já tem uma mudança assim muito significativa através desses treinamentos assim. Eu achei bem interessante como que muda, né, a dinâmica da pessoa. Exato. Por quê? Porque, às vezes, né, a pessoa ela é grande, ela cresce muito, só que não tem essa atenção especial nesse desenvolvimento de força, da mobilidade, da consciência corporal, da utilização adequada das alavancas que você tem no seu corpo para você se movimentar. Então, muitas vezes, eles contratam esses caras e fazem esses, deixa o cara sem atuar, sem jogar por um tempo, para otimizar essa relação de movimento que esse cara vai ter, né? E a partir dessa otimização, voltar ele para a modalidade, voltar ele para o jogo. Então, na verdade, ele está numa reaprendizagem para jogar. Ele joga uma categoria abaixo, né, da profissional. Sim. E a evolução dele, assim, porque eu comecei a acompanhar ele, assim, né? Porque eu achei, nossa, o cara é muito alto. É um que tem 2,17, não é isso? Se eu não me engano, é esse Eu sei mesmo. quem é, eu sei. Ele dá cada toco, assim, ele nem pula, ele não tem força para saltar. Ele só levanta o braço e ninguém consegue arremessar. E a desenvoltura que ele já pegou a partir do treinamento, de um treinamento especial que é focado para ele ganhar impulsão, ganhar força muscular, é interessante. Então, vocês sabem que na NBA não tem preparador físico, né? Nenhum time tem preparador físico. Vocês sabiam disso? Não, eu não. Também não. Eles não têm preparador físico. Cada atleta tem o seu personal trainer. Cada atleta tem o seu preparador pessoal e aí esses caras têm contato com os técnicos e eles planejam, eles traçam os objetivos a partir disso. E é tudo por conta do jogador. Então, tem um cara do time lá, que é o preparador físico, vamos lá, entre aspas, preparador físico do time, que é o cara o fisiologista, na verdade, que vai orientar. Os atletas que não optam por ter o seu preparador pessoal, fazem o trabalho que esse cara vai determinar, tá? Mas a grande maioria dos atletas, eles contratam um personal trainer que vai trabalhar com a orientação, né, com a supervisão desse fisiologista, desse cara que é responsável pela condição física do time, mas ele trabalha de forma individualizada, particular. E muitas vezes nem está no grupo, não está no conjunto. Então, assim, isso também é um outro fator que potencializa esse ganho de força especial que esses caras têm. Por quê? Porque fica a atenção voltada só para ele. Por mais que, por exemplo, eu trabalhei lá com um time de handball e eu falava para os meninos, né, que o trabalho deles era individualizado. Era individualizado em que sentido? Nas cargas, na recuperação. Só que os exercícios, a série de exercícios era igual, porque eu não tinha como acompanhar e diversificar. Eu tinha no elenco 32 meninos, 33 meninos.
Como que eu ia montar isso tudo sozinho? Eu sempre dei treino sozinho. Então eu tinha uma série que era adaptada para o handball, nos ângulos de movimento, nos tipos de movimento, a sequência de série, né? A forma como a gente fazia para ter uma transferência maior, um trabalho de força reativa que a gente fazia, mas eu fazia os testes de carga máxima, né? De uma repetição máxima, fazia testes de 1 RM e fazia teste de repetição máxima com 70% da carga, com 60% da carga, dependendo do período que eu estava na periodização, né, em qual fase da periodização eu estava, para que eles trabalhassem dentro dos percentuais que eu queria. Então, o treino se tornava individualizado a partir dessa avaliação, mas os exercícios em si eram os mesmos. Coisa que já não vai acontecer se eu for fazer um trabalho de força especial específico para um determinado jogador. Né? Que nem o caso do LeBron. Ou esse cara grandão aí que ele precisa aumentar a mobilidade. Então, eu começo a ter uma atenção diferenciada de acordo com o desenvolvimento de cada um. Sim. Entende? Tranquilão? Show. Danielzão, vamos ver o seu aqui? O que a gente consegue aprontar? Deixa eu pôr em modo de apresentação, peraí. Eita, não está querendo responder? Vai. Tudo bem. Peraí, eu tenho que compartilhar primeiro. E depois eu ponho aqui. Uma vez vai dar certo assim. Vai, filhosco. Isso. Ó, coisa linda. Danielzão, explica aí para nós. Eu sei que está escrito aqui, mas eu quero detalhes. Então, professor, esse daí é um gesto específico do tênis, né? Você vê que é uma criança. Sim. E aí, já iniciando, né? Beach tênis, que eles falam, que é um tênis infantil, não sei. E aí já inicia um gesto esportivo, já treinando fortalecimento para evitar futuras lesões, mas pode ser que aconteça. Na maioria das vezes, ombro e cotovelo são os que mais acometem os tenistas aí. Sim. E aí, eu só acho que o vídeo ficou curto, eu acho que ele não foi todo, porque ele tem uma parte que mostra outros tipos de exercício. Não Ficou só só esse. isso aí, tá. Então, não sei se no link ele já no link consegue mostrar outros, porque tem outros Esse exercícios. aqui embaixo, esse link aqui No embaixo? link, no link aí embaixo. Aí, ó, acho que vai abrir. Não sei se vai abrir. Não vai abrir. Não. Vamos ver se ele vai. Ele vai ter que abrir naquele programa que é do computador mesmo, esqueci o nome. WordPad, alguma coisa assim. Que toca vídeo. Então, o problema é que não está respondendo. Olha lá. Abriu. Vai abrir. Muita calma. 60. É que ele demora. Olha lá. Entendeu? É que assim, na verdade, falei para vocês, o computador ele não tem memória, tá vaga lembrança. Vê se está aparecendo aí para vocês. Se não estiver aparecendo, eu tenho que parar de compartilhar e compartilhar de novo. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Tá bom. Para mim não tá. Agora foi. Vamos lá. Não, ficou só esse mesmo, ó. Sacanagem, só esse cortou, os outros tinham outros exercícios específicos dela treinando na quadra e fazendo os exercícios crédito e fazendo os exercícios dentro do específico mesmo, Sim. dentro do já da quadra. Tá. Mas conta para mim. Esse equipamento que ela está usando aqui, o que que é?
esse negócio que está na mão da menina? É uma Medicine Ball? Ou não? Isso, é o Medicine Ball. É como se fosse um Medicine Ball. Tá. E aí, vamos lá. Conta para mim. Você, enquanto profissional de educação física e fisioterapia, você acha aconselhável, correto, adequado fazer isso ou não? Não, na verdade, a exposição assim, é gradativa. Provavelmente ela foi treinada antes com cargas menores e depois foi impondo carga maior para ela. Não chegou já colocando essa carga, adaptando ela já direto nessa carga. E aí, assim, eu acho super válido, cara. Mas, assim, tem que ser um treino, né? Tem que ser aquela escadinha, né? Vai com uma carga mais leve ou sem carga nenhuma, começa o gesto esportivo e aí vai progredindo. E por que que você acha válido? Porque, assim, ela já ganha uma resistência ao tipo de, né, no caso dela, no esporte. Pode ser que ela vire o mais rápido ela vire um alto nível aí, né? Se for isso a busca né, na questão dela, né? A busca de virar um alto nível dentro do esporte ou né, de quem acompanha. E pela saúde dela também. Hoje já se mostra que treinos resistidos para criança né, não é mal para a saúde, né? Como se falava antigamente, a academia para criançada não pode porque faz mal para a saúde, não cresce e tudo mais. Aquilo que tu tinha antes, né? Né? Eu acho que Mito. mais por mito, né? Não estudar do que uma coisa que realmente fazia mal. Tá, então vamos lá. Eu concordo com você, e uma coisa que é importante é a gente pensar no seguinte: quanto pesa uma raquete de tênis? São gramas, né? Bem leve. Mais ou menos, né? Depende ainda da marca, mas chega a alguns quilos, mas depende também da quantidade de vezes que a pessoa fica exposta àquilo, se torna um peso maior. Aí é que tá. Você pega uma raquete que uma criança vai usar, ela tem por volta de 250 a 350 gramas, tá? É pouco. Mas quanto tempo dura um jogo de tênis? Quanto tempo essa criança treina? Ah, ela treina 1 hora por dia só. Beleza. Quantas vezes ela levanta esses 300 gramas? Quantas vezes ela bate naquela bolinha que tem mais 50, 100 gramas? Sei lá quanto tem a bolinha. Com qual força essa bolinha chega até essa criança e ela tem que bater, né? Com qual força a criança tem que usar para bater e mudar o sentido, a direção dessa bolinha. Então você começa a usar isso, é claro, a gente vai usar sempre, né? Muito mais a mão dominante. Às vezes a gente até vê o atleta trocar de mão para uma batida, mas 99,5% do jogo ele usa a mão dominante. Qual é a sobrecarga nesse cotovelo, nesse ombro, nesse punho? Você mesmo já falou, a maior quantidade de lesões acontece, né, ombro, cotovelo. Ah, ela já está fazendo um trabalho de fortalecimento. Sim, é um trabalho de fortalecimento, de prevenção, mas que a gente sabe que a médio e longo prazo, inevitavelmente essas lesões vão aparecer. Mas quando você, desde pequenininho, né, desde criança, você já consegue fazer esse desenvolvimento, fazer esse fortalecimento, essa estruturação, como você falou, né, do gesto esportivo, da técnica que eu vou utilizar no jogo, com um implemento que é parecido, né, com a raquete, que vai me possibilitar fazer um movimento específico com uma carga maior, é claro que eu vou postergar o surgimento dessa lesão, né? E às vezes pode ser até que nem apareça mesmo. Por quê? Porque eu começo a trazer para a realidade do esporte
o treinamento resistido. Eu vou mostrar o outro vídeo, depois eu vou pôr uma coisa que o Mário Pozzi publicou hoje, que eu achei interessantíssimo, sobre a educação física escolar, sobre o esporte, sobre o fitness. Daqui a pouco a gente conversa. Vamos ver o outro vídeo. E esse aqui, me explica ele. Opa, peraí, deixa eu ampliar aqui. Daí fica melhor para ver. Opa, isso aqui cortou o vídeo. Volta, filho. O que é isso aqui? Então, esse é específico para um cara, de um arrebatador de beisebol, né? É que eu tinha outro, cara, que era o cara que arremessa, a quantidade de força que ele faz e o giro do braço dele, aonde vai para arremessar a bolinha. Mas esse é específico para um cara que bate no beisebol, né? Como não é um O esporte... rebatedor. O rebatedor não é um esporte forte aqui no Brasil, mas no americano é muito forte. E aí esse aparelho é como se fosse um... Não é aquele esquema do isocinético lá Ele é um carga. isocinético, Ele é um sim. isocinético. Ele faz a carga isocinética. Então, toda vez que ele puxa a carga, ela tende a dar fazer mais resistência ainda. Sim. E aí também trabalhando já essa questão de fortalecimento, né, o gesto esportivo, a velocidade que ele faz. E tudo dentro da ideia do movimento específico do esporte. Quando eu tenho essa possibilidade, galera, a gente fala o seguinte, o importante, né, o importante, o interessante e o correto do treinamento resistido, né, na verdade não é correto, mas a forma como eu consigo adaptar o treinamento resistido para essas realidades que a gente tem, né, é muito legal porque eu começo a me forçar a entender a mecânica dos esportes, a dinâmica dos esportes, os movimentos específicos, os pontos de força, os pontos de alavanca em cada modalidade diferente, né, em cada modalidade específica, para que eu possa adaptar. Então, o treinamento resistido me dá essa possibilidade de adaptação, coisa que nem todas outras formas de treinamento, vamos dizer assim, vai me trazer. Agora, para eu fazer essa adaptação do treinamento resistido, o que eu preciso conhecer verdadeiramente? Biomecânica, cinesiologia, fisiologia do A exercício. anatomia, né? Eu tenho que conhecer toda essa parte, né, que a gente fala que é mais voltada para a parte teórica e principalmente, né, entender da especificidade do movimento, da modalidade. Se eu não conheço, eu preciso me informar, eu preciso estudar, eu preciso procurar, né, essa, essa possibilidade, porque se eu não faço isso, eu, eu acabo, como eu vou dizer, não, não trabalhando corretamente o que precisa ser trabalhado, né? Então, quando a gente fala isso, a gente pensa assim, por exemplo, o fitness. Qual é a ideia do fitness? Qual é Ai, meu Deus, como que eu vou falar com vocês isso? Como, qual é a possibilidade que a gente tem dentro de todo o trabalho, né?
Pô, eu não tô conseguindo achar a publicação do pós aqui, cara. Como que eu vou fazer, né? Não é isso aqui, caramba. Pera aí, galera. Eu tô apanhando aqui. Muita calma nessa hora. Ah, agora eu acho que eu Professor, faço. dá pra colocar o vídeo tipo do Instagram aí Dá, na área? dá. Então, essas publicações desses dois de esporte, eu acho que é do Pose, os dois que ele postou. Lá tem a continuidade da menina e esse vídeo da criança, do rapazinho aí, é esse mesmo. Mas da menina tinha outros tipos só pra galera ver aí. Tinha outros tipos de movimento, se conseguir, né, no caso. Tá. Tá aqui já, pera aí. Já consegui. Muita calma nessa hora. Aqui é a menininha. Os outros, tá? Então, olha lá. Aquele primeiro que você mostrou, né? Que a gente já viu. Aí tem Certo. esse outro aqui, Aí, ó. dela. Rotação de tronco, que faz bastante. Na verdade, mais uma lesão que eu acho que as primeiras são epicondilite, né, que é a que dá mais, que é cotovelo, e as outras lesões que pegam bastante também é quadril, né, que foi onde acometeu o Guga, que ele afastou ele do esporte, foi a lesão de quadril dele. Sim. Por quê? Porque trava, né, o movimento e tem que Faz, fazer todo a transferência de força de cadeia cinética a partir do quadril. Então, e ele faz rotação no próprio eixo, né? é. E esse aí? Diagonal também, que é aquele específico que acho que é backhand, que chama a batida de costa, né, com as costas da mão, assim, como se fosse Isso. bater de costas. Você Acho que muda, né, o ponto de força e faz a utilização de um outro grupo muscular para bater, mas você tem que bater com a mesma força que você bate quando você faz, né, o outro movimento. E aí, que é o forehand e backhand, é isso mesmo? forehand, Forehand. backhand. Isso. Aí ela usando parece um chaco, né, cara? Mas isso aí tem uma força que ela trabalha o quê? Toda a mobilidade de punho, né? E Uhum. presta atenção no que ela faz, Antebraço, punho. antebraço e punho, mas olha o movimento coordenado, né, das passadas dela e a orientação espaço-temporal que essa menina está usando, né, que é uma constante na modalidade, é uma constante no, no treinamento em si, né, no tênis em si, tá? Eu queria achar... Professor, acho que Oi. agora essa tecnologia, a partir de, cara, só vai vir máquina agora, né, em qualquer esporte, cara. Só vai ter alto nível mesmo. O cara, para competir, vai ter que ser alto. Porque, assim, tá expondo já as crianças já muito novas dentro desses tipos de esporte. Viu que, por exemplo, lá no Catar, eu tava lendo uma coisa lá no Emirados Árabes, por exemplo, o jiu-jitsu é muito forte nas escolas, porque é obrigatório. Mas Sim. eles, se a pessoa não gosta, eles tentam colocar a criança, acha um tipo de esporte e insere ela lá, tipo, arremesso de dardo, alguma coisa ela vai ter que fazer. Mas eles acham e coloca acha a especificidade dela, vê se ela é boa naquilo que ela está realizando e aí bota para realizar. Sim, e tem um detalhe, né, cara, que é assim, quando a gente fala do alto rendimento, quando a gente fala do desenvolvimento sério do negócio, é exatamente isso. Você procura a potencialidade do atleta, da criança. Ela não é igual aqui no Brasil, que é assim, os pais, né, o pai e tal, quer que o filho jogue futebol porque o futebol dá dinheiro, que ele quer que o filho fique rico. A verdade não tinha que ser essa. A verdade tinha que ser assim, né? Você tem potencialidade para qual esporte? Ó, você tem as características adequadas para o dardo, para o jiu-jitsu. Então é esse esporte que você vai fazer e é aqui que você vai se desenvolver e vai ter o seu melhor rendimento, né? E não só pensar
no rendimento, na parte financeira, né? Então, por exemplo, quando teve a Olimpíada 2008 na China, a Olimpíada de Pequim, por que a China foi a primeira colocada no quadro de medalhas? Vocês sabem? Como foi a estruturação chinesa para isso? A Olimpíada foi em 2008. Em 2000, 8 anos antes, 2 ciclos olímpicos antes, a China começou a analisar e mensurar em quais esportes a gente consegue a medalha. Ah, no atletismo não dá para ganhar na velocidade dos jamaicanos. Não, não dá. Mas o que que dá para a gente ganhar? Ó, a gente consegue ganhar no badminton, a gente consegue ganhar nisso, a gente consegue ganhar na ginástica. Eles mapearam onde eles tinham maiores potencialidades e treinaram de forma muito mais específica a essas potencialidades. Tanto é que eles ganharam tudo o que não era tipo, no futebol a gente não vai ter chance de ganhar medalha. Não, não vai. Então esquece futebol, vamos pensar no vôlei, vamos pensar no handebol, vamos pensar no badminton. Eles mapearam dessa forma, entendeu? E daí começa a entender onde está, né, o maior potencial deles. E é ali que vai ser desenvolvido. Então, não tinha esse negócio de a criança que queria ir para a Olimpíada, né, o atleta que queria ir para a Olimpíada, você vai treinar, né, onde a gente tem chance de ganhar medalha. Ah, não, mas eu quero futebol. A gente não tem chance de medalha, não é aqui que a gente vai treinar. A gente não vai gastar energia, gastar o tempo em coisas que não vão trazer para a gente, né, o resultado esperado, entendeu? Então, olha lá, olha o texto do Pós, que muito louco, ó. As expectativas estão erradas. Expectativas na educação física escolar, o fitness critica as aulas sem saber o que é o BNCC. Algum de vocês sabe o que é BNCC? Sei não, professor. BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Isso aqui é um documento do MEC que estabelece, né, todos os conteúdos a serem trabalhados na educação em geral, inclusive na educação física escolar em todo o país. Tá? O dia que vocês tiverem a oportunidade, dá uma olhada, é um documento muito legal e que, assim, se todos os professores tivessem o bom senso de usá-lo, né, e fazer corretamente, meu Deus do céu, a educação física escolar ia crescer assim de forma gigantesca. Então vamos lá, ó. Como Mas que você acha de que forma, professor, esse crescimento de transformação de questão social ou tipo começar a migrar, parecer atletas? Aí é que tá, não, de questão social, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento Certo. integral, para que a pessoa depois pudesse reconhecer o esporte e daí sim procurar um clube e se transformar em atleta. Quer ver? Ó, vamos continuar aqui no texto. Ó. Como se a escolar, né, a educação física escolar, tivesse a obrigação de ensinar aquilo que o fitness deseja realizar. O esporte critica sem ter a noção que o objetivo da escola não é a formação de atletas. E a educação deixa a criança sentada em média 20 horas por semana. A educação física escolar tem uma série de competências para desenvolver e uma delas é a física. As expectativas em relação ao fitness estão erradas. Muita expectativa dentro da própria área. O aeróbio, coitado, não serve para mais nada. Agora até engorda. Todos tentando falar quem é o melhor e o pior. O CrossFit é atacado pelo funcional, que ataca o Pilates, e todos falam mal da musculação. Todos também esperam que o fitness resolva o problema do sedentarismo no mundo. Para mudar o sedentarismo, é necessária a construção de uma cultura física para uma sociedade ativa, através de cidades ativas e pessoas ativas. E o esporte? Para começar, atleta não tem saúde. Ele corre 42 quilômetros para uma velocidade média abaixo de 3 minutos por quilômetro e deve estar doente. Mas o esporte também espera que a escola e o fitness entreguem a formação atlética.
Ser atleta é uma coisa bem diferente e muitas vezes tem um comportamento de que, como a educação física não tivesse tanta importância. Cuidado, é muita expectativa para todo lado. É muita gente falando mal sem ter conhecimento do que realmente acontece. Expectativa de que o outro seja melhor para que você possa ser melhor. Podemos e devemos ser mais do que isso tudo. Ao invés de expectativas, por que não nos perguntarmos assim: o que eu faço incentiva as pessoas a serem ativas? E aí? Essa é a pergunta para vocês. O que vocês fazem incentiva as pessoas a serem ativas? Vocês me dizem. Em qual caminho vocês estão? Olha, o silêncio para no ar. Pode falar, galera. Agora é conversa aberta. Parei até de compartilhar. Ah, professor, é igual eu lá no meu trabalho agora, eu comprei uma bicicleta indo de bike. E já dois amigos meus já também estão indo de bicicleta, entendeu? Então Sim, eu legal. acredito que é um incentivo legal. E eu fui na sua pegada aí, né? Que eu vi que o senhor começou, eu falei, pô, por que não? E lá a gente não tem transporte coletivo, eles não valem. Aí eu falei, Sim. em vez de eu ir de busão, eu comprei uma bicicleta e venho no pedal. Aí já puxei mais dois amigos e agora o pessoal de domingo eles estão fazendo pedal. Então acredito que foi um incentivo interessante. Oh, legal, cara. Que show. É, Puta, eu gostei, agrade... gostei. então, eu citei o seu nome lá, falei pra galera, pô, mostrei a fotinha sua lá, tal, pro pessoal, o seu antes e O depois. antes e o depois? Mostrei, pô, mostrei pra galera Pô, lá. aí você me ferra, mano. Fala Não, sério. mas Não, tá certo. bacana, serviu de Legal demais. incentivo pra galera lá. Pô, que show. Então, o que acontece é exatamente isso, né, cara? Às vezes a gente é, precisa dessa tomada de atitude, né, para que as coisas mudem, né, para que a diferença seja feita e estabelecida. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem entender, né, sobre sobre o que a gente está fazendo, sobre o que a gente está pretendendo ou o que a gente visualiza, né, e acha que a responsabilidade é do outro. Então, por exemplo, no livro do Pose, que fala da biologia, né, da infância, ele fala assim que para que a gente tenha um adulto, né, para evitar o sedentarismo adulto, a gente precisa investir na criança. Por quê? Porque a criança aprendendo a importância do exercício, ela vai levar isso para a vida dela. O adulto, o idoso, que nunca fez nada, cara, você pode fazer a campanha que você quiser, você pode falar o que você quiser. Se ele não mudar a cabeça, ele não vai fazer, né? E daí eu insisto em dizer, eu acho que eu já disse isso para vocês, inclusive, assim, uma vez um cardiologista falou, né, para mim, ele falou que eu tinha que emagrecer, que eu tinha que fazer exercício, que eu tinha que me cuidar. Eu falei para ele assim, eu não tenho tempo. Aí ele falou assim, o dia que você tiver um infarto, você vai arrumar tempo. Cara, isso ficou martelando na minha cabeça durante anos, né? E é realmente assim, a hora que você precisa, que, que aperta o caldo, né, meu? Que aperta o cinto, você vai arrumar tempo. A hora que você estiver doente, você vê que você vai morrer, você arruma tempo, você muda, né? Graças a Deus, não precisei chegar a esse ponto de quase morrer, né? Para eu mudar. Eu consegui fazer a mudança antes, né? E muito disso por incentivo da minha filha, que ela chegou para mim quando entrou a pandemia. Eu sempre falava que eu não tinha tempo, que eu não tinha hora para me cuidar, que eu não parava em casa, que eu estava trabalhando o tempo todo. Quando entrou a pandemia, que a gente ficou isolado, ela falou: pai, agora você tem tempo. Qual vai ser a desculpa? Eu não tinha mais desculpa. Então eu comecei a fazer. E dou graças a Deus dela ter feito isso, né? Dou graças a Deus de eu ter aceitado o desafio e mudado a minha postura, mudado o meu entendimento. Então, por exemplo,
consegui eliminar peso pra caramba e tal, tô pedalando e, pô, tá voltando agora o presencial, eu tô indo de bicicleta. Como que tá a atitude lá na escola? É muito louco, cara, porque eu chego na escola, né? As crianças na escola, esses dias, uma aluninha minha chamada Sofia, que a mãe dela é professora na escola, falou, a mãe dela chegou para mim e falou assim, Luiz, você precisa ver, a Sofia já gostava de você, agora ela é sua fã número um, porque ela vê você chegando de bicicleta na escola, ela fala, o tio Luiz é um atleta, ele vem lá da casa dele de bicicleta. Ela nem sabe onde eu moro, ela não faz nem ideia de onde eu moro, mas para ela, eu sou um atleta, porque ela não vê nenhum outro professor da escola fazer isso. Aí ela já pediu para a mãe para ela poder ir de bicicleta. Todas as vezes que ela dorme na casa da avó, que mora perto da escola, a mãe tem que ir buscar ela para ir de bicicleta. Tem que ir lá e vir com ela, vem andando e tal. Daí ela falou assim, Luiz, agora você já está fazendo a Sofia 2 vezes por semana, uma vez por semana, não lembro exatamente, vir de bicicleta, porque você incentivou, e você me faz vir a pé, porque eu não tenho bicicleta, eu tenho que vir do lado dela, porque ela não anda tão bem, né? Ela é pequenininha, tem 8 anos, 7 anos, 8 anos, então a mãe tem que acompanhar. Então, são exemplos, né? São atitudes que a gente assume e acaba realmente influenciando. Então, pô, que nem, cara, eu ganhei o dia hoje, Getúlio, como que você falou, né? Por quê? Eu acho que o grande objetivo nosso enquanto professor, né, é exatamente isso, é incentivar a mudança na vida do outro, né, fazer a diferença para a vida do outro, né. Eu fiz para mim? Fiz. Para mim foi muito bom? Foi ótimo, excelente, né. Eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Então, hoje, eu estou na minha melhor forma física com 47 anos de idade. E, ó, eu falo da minha melhor forma física da minha vida inteira, inclusive de quando eu lutei profissionalmente, que eu fui atleta profissional de luta, eu não tinha uma forma física tão boa, eu não me sentia tão bem, tão saudável quanto eu me sinto hoje, entendeu? Tem muita coisa para melhorar ainda hoje? Tem, né? Já estou traçando novos objetivos. O primeiro era conseguir chegar no peso que eu queria chegar. Beleza, consegui. 1 ano e tralalá de trabalho. Perfeito. Agora o meu próximo objetivo é conseguir aumentar a minha massa muscular sem aumentar meu peso. Melhorar a minha qualidade, né, de força. Então, eu já estou começando a trabalhar para isso. E a ideia é continuar traçando novos objetivos para isso. Então, por exemplo, hoje de manhã eu fui dar aula de basquete, fui dar aula prática de basquete aí na Anguera. Da minha casa na Anguera, dá quase 15 quilômetros, 14 quilômetros e... Deixa eu ver no Strava aqui, que eu marquei no Strava hoje. Quer ver? 14,88, tá? E o que que acontece? O que que eu consegui fazer, né? O que que eu consegui mudar? Eu fiz hoje em 52 minutos, deixa eu ver aqui, 52 minutos e 18 segundos. Semana passada eu tinha feito em 53 minutos e 42 segundos. Então, assim, eu estou estabelecendo metas, né, de melhorar essa performance e os meus tempos de pedalada. Então, eu começo a aumentar minha velocidade, eu começo a trabalhar as marchas de forma diferente, para que eu consiga ir batendo o meu tempo. Cada conquista dessa, para mim, é maravilhoso. Por quê? Porque eu estou cada vez mais me aproximando dos objetivos que eu tenho traçado para mim, né? E daí a gente vai falar, tá, o que que isso tem a ver com a aula de treinamento resistido? Bom, para eu diminuir meu tempo de pedal, eu preciso aumentar minha força, minha resistência prolongada de força ao pedalar. Eu estou fazendo isso com treinamento resistido, com o objetivo que eu estou alcançando na série que eu estou fazendo, na forma como eu estou treinando, né?
Então, isso tudo é interligado. Eu não posso cobrar, por exemplo, dos meus alunos, né, uma coisa que eu não faço. Como que eu vou falar com vocês aqui de treinamento resistido e de repente virar para vocês e falar assim, não, mas eu nunca treinei, eu nunca fiz treino resistido, eu não treino, não gosto, não acho legal. Meu, eu curto pra caramba, eu treino todo dia. Então eu tenho variações do meu treinamento, né, para atender a minha necessidade, para se adequar ao meu objetivo. Então daí eu posso falar para vocês de experiência vivencial, né? Não sei nem se essa palavra existe, mas a ideia é que eu faça, né, mostre para vocês em mim a transformação que a gente discute em aula. E isso é muito legal. Por quê? Porque eu acabo me tornando o exemplo vivo do negócio. Não que eu queira ser, o centro das atenções, o professor tá se achando, tá metida. Nada disso, né? Mas eu posso mostrar para vocês assim, ó, realmente funciona. Eu fiz comigo e deu resultado. E eu tenho certeza que vocês fazem isso com vocês, né? Na verdade, eu já fazia isso antes. Quando eu dava treino para o handball, toda a série que eu passava para eles, toda a forma como a gente treinava, eu fazia antes, para ver como eles iam reagir, né? O que ia acontecer com eles. Então, que nem eu falei, eu não sei se eu comentei, lá a gente não fazia treino de musculação por série, a gente fazia por tempo. Dentro do tempo, com determinada carga, no mínimo tantas repetições. Então eu trabalhava resistência muscular localizada, era 1 minuto de exercício ininterrupto. Trabalhava com 30% da carga. Depois eu vinha para resistência prolongada de força, trabalhava com 40% da carga máxima, 40 segundos. Aí eu trabalhava resistência de força, 50% da carga máxima, 30 segundos. Depois eu ia trabalhar força rápida, 60% da carga, 20 segundos. Só que eu tinha o controle da velocidade da execução de cada exercício. Então, eles tinham que fazer na maior velocidade possível, que o peso permitisse, ou se fosse máquina, né, que o cabo permitisse, né, para ele não se machucar, na amplitude que eu determinava, que era a melhor amplitude de transferência de força reativa para o movimento do handball, né? Porque também não adiantava eu treinar a amplitude completa, de repente, de um movimento, que eu não ia usar no handball. Eu treinava pro handball. Tinha esse objetivo específico. Então, eu tinha que entender qual era o movimento que eu uso no handball, qual é o ângulo de movimento no handball e o quanto eu ia fazer do trabalho, né? Então, isso aí envolvia muito estudo. E lembrando sempre que ao terminar cada sessão de treinamento, eu fazia a transferência. Porque se eu deixasse para o outro dia, o trabalho ficava perdido também. Então, tudo isso entra dentro da parte específica do treinamento resistido. Isso tudo entra dentro da parte de dedicação do profissional ao estudo, do que ele vai fazer, a parte específica do trabalho dele. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Show. Dúvidas? Não. Então eu vou fazer um outro desafio para vocês para a próxima aula, para a semana que vem. Ao invés de pensar nos movimentos, igual o Daniel trouxe, né? Hoje o André trouxe a ideia do trabalho que o LeBron James faz com saltos e tal, das máquinas, né, que as crianças estavam usando. Eu vou pedir para vocês procurarem vídeos. Não precisa, me manda no dia, igual mandaram hoje, mas não precisa explicar nada, só manda link, tá? Copia o link do YouTube, se for o YouTube, cola num negócio do Word, manda para mim, a gente abre aqui e eu compartilho. Mas de exercícios resistidos, do exercício.
pode ser das aberrações das pessoas fazendo o trabalho inventado, né? Aquele Paulo Gentil adora pôr essas coisas, e do exercício correto. Como fazer, por que fazer aqui, daquela forma, né? A amplitude dos movimentos, tá? Mas só de trabalho de exercício resistido. Então, por exemplo, nada com transferência. Vamos pensar mais assim, tipo uma série do CrossFit, né? O cara fazendo barra no CrossFit e o cara fazendo barra na musculação. Qual é? Mostrar a diferença deles. Um cara fazendo supino na academia para ganhar massa muscular e tudo mais, e um cara que faz uma competição de supino, para a gente ver a diferença, sabe? Coisas assim. Aí eu gostaria que vocês pesquisassem isso e trouxessem para mim. Tudo bem? Beleza, tranquilo. Pelo menos Beleza, professor. 3 exercícios diferentes de cada um, 3 segmentos diferentes. 3 segmentos, não, 3 grupos musculares diferentes. Tá? Vocês escolhem à vontade. Então, mas pensa sempre assim, desses 3 grupos musculares que você vai pesquisar, pensa em um grupo grande e um grupo pequeno. Então, eu vou trazer 2 exercícios de um grupo grande e um de um grupo pequeno. Ó, vou trazer 3 de peitoral, vou trazer 2 de peitoral e um de tríceps, ou de deltoide, né? Sei lá, aí vocês pensam, mas de forma bastante específica, tá? Dessa utilização. E por que isso? Para a gente conseguir entender, no texto do Pose, você viu que ele fala, o CrossFit, não sei quem, o funcional, o Pilates, todo mundo fala mal da musculação. Mas, se a gente for parar e pensar, a maior quantidade de academias, de influências, vamos dizer assim, vem da musculação, ela é oriunda da musculação, né? O CrossFit, o funcional e tal, são modalidades, né? São formas de treinamento que derivam da musculação, querendo ou não derivam da musculação, vêm de lá, dependem dela, né? Por exemplo, eu particularmente, eu acho que o funcional, o CrossFit, todos eles são bons, são excelentes, são. Mas se você não tem um trabalho desenvolvido de força previamente lá na musculação, a hora que você chegar, você ingressar no CrossFit, no funcional, a chance de você ter lesão por causa da intensidade que eles trabalham, na minha opinião, é muito maior, né? Eu consegui, e eu falo isso para vocês assim, com o maior orgulho do mundo, eu fui treinador do handebol daqui de São José, enquanto os caras que treinavam comigo durante 15 anos, né, eu tive uns caras que compravam a ideia do trabalho de treinamento que eu fazia, a parte física. Eu não tinha lesão, a não ser trauma. Eu zerei lesão. Quando veio um time adulto aí, que os caras queriam... porque na Europa os caras fazem crossfit, eles treinam diferente, fazem isso, fazem aquilo. Eles não compraram a ideia do meu trabalho. Eu tive 2 anos seguidos de lesão pra caramba. E lesão, tipo assim, em momentos cruciais do campeonato, na semifinal do Paulista, na semifinal do Brasileiro, né? Um dos principais jogadores do time, né, os principais jogadores da equipe, lesionava. Por quê? Porque eles não conseguiram, não quiseram, não aceitaram a proposta do suporte que a musculação pura e simples, de raiz, com peso livre, dava, né? E o quanto ela ajudava esses caras a não ter lesão. Só que não quiseram comprar a ideia. Sinto muito, né? Não posso fazer nada. Custou aí, vamos dizer, o meu emprego, né? Eu fui mandado embora por causa disso, mas eu acho que tudo tem um ciclo, né? Que tem que se fechar, que tem que encerrar, e eu, depois de 17 anos, eu encerrei esse ciclo, eu fechei esse ciclo lá no handball, né? Com
em 17 anos, com 15 títulos regionais, 5 de Jogos Abertos, 5 de Copa São Paulo, título paulista, vice-campeão brasileiro, né, em várias categorias, júnior, juvenil, cadete, adulto. Então, assim, eu acho que foi uma trajetória muito vitoriosa, né, dentro do handball. E que eu falo assim, eu fiz história no handball, né, pelo menos no handball joseense, eu fiz história, né, eu marquei lá meu nomezinho lá, e, e eu acho que eu contribuí para o crescimento da modalidade como um todo, né? E fiz isso também em outras modalidades, no futsal feminino, que eu fiquei lá 6 anos. Fiz no atletismo, quando eu fiz o trabalho de base do pessoal, e agora voltei, né, a fazer isso. Então, a gente não se desliga totalmente do esporte e consegue, né, através do trabalho, através da crença que a gente tem no potencial de desenvolvimento do esporte, utilizar, né, as possibilidades que a gente tem. Aí tem gente que fala assim, professor, mas espera aí, você está falando de tudo isso que você fez durante 17 anos, mas você fala que você trabalha com a recreação há 20. Ué, eu não ficava 24 horas no handball, né? Eu nunca deixei a recreação, outras possibilidades de trabalho que eu tinha de lado, né? A nossa área, ela também dá para a gente uma grande possibilidade de, de desenvolvimento em diversos setores específicos. Então, por exemplo, eu nunca deixei de trabalhar na educação física escolar, nunca deixei de trabalhar na recreação, e trabalhava simultaneamente com o esporte de alto rendimento, mesmo estando. Às vezes você se afasta um pouco mais, você dá uma atenção, uma intensidade maior de trabalho em uma coisa do que na outra. Isso é natural, né? Hoje, hoje eu estou voltando para a área, né, de forma mais intensa, para a área de formação escolar em todos os níveis, né? Desde a educação infantil até o nível superior, com vocês. Estou voltando, né, na parte de recreação e lazer aí com as publicações que eu tenho feito, e já entrei, na verdade, há mais de 3 anos, no trabalho na gerontologia, né? Então a gente tem desenvolvido estudos e pesquisas na gerontologia e colocando isso em prática, trabalhando com os idosos. Por quê? Porque esse é um nicho de mercado que está vindo e vai chegar muito forte, né, para a gente. Então, a atenção no que a gente vai fazer, a atenção em como, por exemplo, eu tenho que adaptar o treinamento resistido para o idoso, é muito importante. Como que eu faço isso? Como que eu posso? O que eu tenho que entender do processo de envelhecimento para poder adaptar o treinamento resistido para o idoso? Se eu não entender esse processo, se eu não conseguir perceber as perdas que são naturais e decorrentes do envelhecimento, pode ser que eu faça uma prescrição de exercício de treinamento resistido para o idoso de forma errada, né? Agora, se eu acerto nessa prescrição, se eu faço isso de forma adequada, eu vou conseguir diminuir essa intensidade de perda, essa velocidade de perda, eu posso parar as perdas e ter ganhos novamente. Então, das perdas, né, que a gente mais percebe é de força e de massa muscular. E, em consequência disso, o idoso vai perder equilíbrio e mobilidade. Então, se eu consigo melhorar a qualidade de força, se eu consigo diminuir a perda de massa muscular, é lógico que eu vou melhorar a mobilidade desse idoso. E se eu melhoro a mobilidade desse idoso, eu aumento a qualidade de vida dele. Então, ele vai ter melhor aproveitamento nas atividades de vida diária, o que vai elevar a autoestima, o que vai deixar ele mais animado, aí ele vai treinar mais e eu consigo aumentar a expectativa de vida. Então, o negócio vai virando uma bola de neve positiva,
não negativa, como é na maioria das vezes. Só que como que eu faço para convencer o idoso a vir fazer essa atividade? Ele nunca fez na vida dele. Ele acha que ele já está morrendo, que ele está perto da finitude, que ele não serve mais para nada, que ele não vai conseguir melhorar nunca. E daí, o que eu tenho que fazer? Como eu posso melhorar? Como eu posso ampliar essa possibilidade? Né? Então, tudo isso são questões, né, que eu tenho que entender, que eu tenho que estudar, que eu preciso fazer de forma melhor. Aí eu vou evoluir. Só que para isso eu tenho que estar pronto, disposto e predisposto a fazer, né? Então, escolher o nicho de mercado, escolher a área de atuação é importante, mas não se limite, né? Não, vocês não devem se limitar a uma área específica. Vocês precisam, na verdade, ampliar o máximo possível de possibilidades de trabalho, de atendimento. Eu lembro que eu tive um professor na pós-graduação, o Paulo Roberto Oliveira. Ele falou uma coisa para gente, eu acho que eu já falei para vocês isso, que é assim, dentro da educação física, eu posso saber nada de tudo ou tudo de nada. O que isso quer dizer? Vou abrir um programinha aqui e vou fazer exatamente o desenho que ele fez para vocês entenderem. Espera aí, deixa o computador me ajudar. A gente já está terminando, daqui a pouco eu já encerro a aula. Calma aí que eu acho que isso é muito importante. Lembrei disso agora. Não tem nada a ver com a aula, mas tem tudo a ver com a gente. Deixa eu fazer uma coisa. Vou compartilhar aqui, ó, a tela com vocês. Vocês vão entender o seguinte. Ó, eu tenho que pegar um risquinho aqui, ó. Pensa nisso aqui, ó. Essa linha é a educação física. Ela vai para lá de forma quase que infinita e para cá de forma quase infinita. Por quê? Porque são todas as possibilidades que eu tenho na educação física. Ao terminar a faculdade, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão terminar aqui, vocês tiveram um desenvolvimento, né, que a gente chama de geral. Então vocês sabem um pouquinho de cada coisa, né, vocês tiveram acesso à informação, né, um pouco de cada coisa. Então vocês vamos dizer que vocês sabem nada de tudo. Então desse universo todo aqui, você sabe um pouco de cada coisa. Só que daí o Daniel vai virar para mim e vai falar assim, não, professor, eu vou terminar, eu vou me especializar em treinamento de força especial. Aí ele vem, onde está o treinamento de força especial? Está aqui, ó. Ele vai se aprofundar o máximo possível. Ele vai estudar todas as possibilidades que tem no treinamento de força especial aqui. Então ele vai saber desse tudo que tem aqui, ó, né, que ele não sabia, ele sabia nada de tudo, ele escolheu um nada e vai se especializar. Então ele vai saber tudo desse nada, entre aspas, é lógico, não é pejorativo, pelo amor de Deus, né, que o treinamento de força especial representa dentro de toda a gama de possibilidades que você tem na educação física. Agora, você precisa ficar em um nada só? Você pode entrar na recreação, você pode entrar no atletismo, no handball, no futsal, no crescimento e desenvolvimento, no treinamento de força, na reabilitação, né, pós-cirúrgica de cardiopatas, né, de cirurgia cardíaca. Você pode especializar em gerontologia, você pode se especializar no que você quiser. Você tem essa possibilidade. Você tem, né, a oportunidade de fazer o seu trabalho de uma forma muito específica, muito impactante para você, se você quiser estudar,
se você quiser melhorar, se você quiser evoluir. Agora, quem tem que querer? Não sou eu. É você. Você que precisa escolher no que você quer se especializar, no que você quer fazer a diferença, né? Porque, assim, de bons profissionais, o mercado está cheio. E como ele está cheio, tem muitos bons profissionais que estão desempregados. Ou você faz a diferença, ou você tem um diferencial que é acima da média para você ser lembrado, ou então você vai ser mais um na fila do pão, como diz o povo por aí. Quem é você na fila do pão? Ou você é aquele cara que se diferencia de todos, ou você vai ser mais um. A escolha é de cada um de vocês. Posso falar por mim, né? Eu estou aqui à disposição de vocês para ajudar no que eu puder, em todos os sentidos. Enquanto vocês estão estudantes e após, quando vocês estiverem formados. Podem contar comigo sempre. Por quê? Porque eu acredito muito que o espaço para todo mundo trabalhar e para todo mundo evoluir, ele existe. E eu não tenho medo, eu nunca tive medo de orientar, de auxiliar, de dividir material, de disponibilizar o material que eu tenho para outros profissionais achando que se eu fizer isso o cara vai tomar meu lugar. Eu confio no meu taco. Por quê? Porque eu tenho certeza que qualquer um de vocês, ao se formar, pode dar aula no meu lugar. Só que nenhum de vocês vai fazer igual eu faço. Vocês podem fazer melhor, sem dúvida nenhuma. Mas igual eu, ninguém faz. Por quê? Porque eu sou único. Como eu nunca vou conseguir fazer igual o Getúlio, igual o André ou igual o Daniel. Eu posso fazer parecido, posso fazer melhor, posso fazer pior. Mas igual, não dá, porque nós somos seres únicos. Temos essa exclusividade no mundo. E a nossa impressão digital prova isso, porque não tem outro igual no mundo, igual a mim. Então eu sou único. Então tudo que eu faço também é único. E eu espero que vocês entendam isso, né? E adotem isso para a vida de vocês. Vocês são seres únicos que podem fazer melhor sempre. Só depende de vocês. Beleza, galera? E um detalhe. Eu acredito e confio muito em vocês, no potencial de cada um de vocês. Tenho certeza que vocês serão ótimos profissionais. Beleza? Beleza, professor. Beleza, professor. Valeu pelas palavras aí. E se Show de não bola. tiverem dúvidas, por hoje é só. Semana que vem, temos encontro marcado. Beleza, Show. falou, boa noite. Valeu, professor. Falou, Boa galera. noite. Boa noite, Valeu, galera. Um até mais. abraço. Valeu, valeu. Valeu, Valeu. tchau, tchau.